Na aula anterior, você desmontou o neurônio sozinho, peça por peça. Agora, chegou a hora de juntar milhões deles e assistir a mágica acontecer diante dos seus olhos. Você vai entender como uma rede neural, de fato, pensa, processando a informação em camadas, cada uma refinando o que a anterior já tinha entendido. E o mais incrível de tudo, você vai ver a rede aprender sozinha coisas que absolutamente ninguém programou nela. Pense em como funciona um diagnóstico médico complexo. Um médico especialista não avalia tudo sozinho, de supetão, numa única olhada. O exame passa primeiro pelo laboratório, que extrai os dados brutos. Depois passa pelas mãos do clínico geral, que junta essas informações soltas num quadro coerente. E só então chega ao especialista, que finalmente dá o diagnóstico. Cada etapa refina, com cuidado, o trabalho que veio antes dela. Uma rede neural pensa exatamente assim, em camadas, cada uma refinando o que a camada anterior já havia compreendido. Uma rede neural, no fim das contas, é apenas neurônios organizados em camadas. A informação entra pela camada de entrada, a porta da frente. Atravessa uma ou mais camadas escondidas, que é exatamente onde a mágica de verdade acontece, longe dos olhos. E sai, por fim, pela camada de saída, carregando a resposta final. Cada neurônio de uma camada se conecta aos neurônios da camada seguinte, repassando adiante aquilo que ele mesmo percebeu. É, ponto por ponto, uma linha de montagem de entendimento. E chegamos na parte mais impressionante desta aula, o que cada camada aprende, absolutamente sozinha, sem ninguém ensinar. Imagina uma rede treinada para reconhecer rostos numa foto. A primeira camada aprende a detectar apenas bordas e cantos, quase rabiscos. A segunda camada junta essas bordas soltas em formas reconhecíveis, como olhos e narizes. A terceira camada junta essas formas em rostos inteiros, completos. E o mais espantoso, ninguém programou isto aqui a um olho. A rede descobriu essa hierarquia inteira sozinha, apenas ajustando pesos, exemplo após exemplo. Quando existem várias camadas escondidas assim, a gente chama isso de Deep Learning, aprendizado profundo, onde profundo significa, literalmente, muitas camadas empilhadas. Vamos fixar um nome que vai reaparecer sem aviso. Quando você entrega uma entrada à rede, e ela atravessa todas as camadas até virar uma resposta final, esse trajeto inteiro se chama Forward Pass, o passo para frente. É, simplesmente, a rede fazendo uma previsão. Guarda esse nome com carinho, porque na próxima aula a gente vai conhecer o passo para trás, que é justamente como a rede aprende com os próprios erros. Mas por que, afinal, empilhar camadas resolve o que um único neurônio jamais resolveria sozinho? Um neurônio isolado só consegue traçar uma linha reta para separar as coisas em dois grupos. E se os dados do mundo real não se separam assim, com uma reta simples? Empilhando várias camadas, com aquelas dobras da função de ativação se somando umas às outras, a rede consegue desenhar fronteiras curvas, torcidas, complexas, de praticamente qualquer formato imaginável. Existe até uma prova matemática disso. Com neurônios suficientes, uma rede consegue aprender praticamente qualquer padrão que exista. É essa a razão profunda do poder da inteligência artificial moderna. Uma dica de ouro: procure na internet por TensorFlow Playground, um simulador visual gratuito onde você vê a rede aprendendo, em tempo real, diante dos seus olhos. O que fica desta aula? Primeiro, uma rede neural é feita de neurônios organizados em camadas, e cada camada refina o que a anterior já entendeu. Segundo, as camadas aprendem uma hierarquia inteira sozinhas, das bordas, às formas, aos rostos completos, e quando existem muitas camadas assim, chamamos isso de Deep Learning. E terceiro, o Forward Pass é a rede fazendo uma previsão, da entrada até a saída final. Na próxima aula, o segredo mais valioso de todos: como a rede corrige os próprios erros. Te vejo lá!